Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tem horas que parece que o mundo está de cabeça para baixo, que o planeta está fora do eixo. A vontade é gritar: pare o mundo que eu quero descer. Mas não existe outra terra. Por isso, a Mercedes-Benz quer ajudar a descobrir um caminho melhor, mais ecológico, mais inclusivo, mais justo. Caminhos para um novo mundo. São diversas iniciativas pela sustentabilidade em todas as unidades e áreas de atuação da Mercedes-Benz. Sim, existe um caminho. Atitudes sustentáveis fazem parte da nossa essência. Devolver água tratada ao ambiente, preferir as fontes de energia renovável e cuidar do bem-estar animal, firmando parcerias globais, ajudando a desenvolver as melhores práticas, faz com que, além de agentes, sejamos a inspiração para que mais pessoas façam algo também. Ser parte de algo maior não tem nada de mágica, mas é mágico. BRF. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Para o nosso segundo painel, então, que fala sobre o tema de due diligence para a integridade, eu quero chamar para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos nossos palestrantes, o Dr. Alexandre Martins. Ele que é sócio da KPMG, responsável pela prática de Risk Advisory Solutions na região Sul, é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui 21 anos de experiência na prestação de serviços profissionais de consultoria e auditoria.
tem assessorado empresas nacionais e multinacionais dos mais variados setores econômicos em projetos de gestão de riscos, auditoria interna e consultoria empresarial. Doutor Alexandre, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Não troquei o fundo aqui, não consegui trocar o fundo, mas vamos lá, depois eu vou tentando. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né, no Compliance Across Regional, né? Acho que nosso plano, daqui a pouco vamos botar o Rio Grande do Sul, vamos dominar o Brasil e o mundo dentro dessa evolução aí daquilo que a gente tem discutido em termos de compliance. Mas vamos lá, pessoal, quando a gente está falando, e para puxar o assunto aqui de due diligence e de riscos de terceiros, eu acho que não tem como a gente desassociar due diligence de gestão de riscos. Eu entendo da seguinte maneira, due diligence é uma das respostas ao risco, famoso risco de gestão de terceiros, riscos de terceiros que está super na moda. E quando a gente tem, né, essa visão de riscos, gestão de riscos de terceiros e due diligence como uma das respostas, eu colocaria aqui para vocês duas visões sobre esse risco. Uma visão de negócio e uma visão de riscos e de compliance, que obviamente elas se complementam. Veja o seguinte, quando a gente olha para o negócio, para o business, o que a gente tem, certo? Cada vez, na verdade, desde sempre, né, houve uma necessidade muito grande da empresa, né, nenhuma empresa sobrevive sozinha, né, nenhuma, assim como as pessoas, né, as empresas não são ilhas, ou seja, sempre para que o operacional funcionasse, para que se buscasse eficiência, sempre se trabalhou com terceiro. Cadeia de suprimentos, just in time, tudo, sempre se precisou disso, certo? Cada vez mais. Mas acontece que hoje tem um ingrediente a mais nesse bolo aí, que é o seguinte, não tem como tu falar qualquer coisa sem falar em inovação. Todo mundo está premido pela inovação, qualquer segmento. Todo mundo quer inovação e precisa mais do que quer de inovação, seja para buscar eficiência, seja para ter uma melhor experiência, mais solução para os seus clientes. Só que quando a gente fala em inovação, por que eu trouxe esse tema? Algumas coisas surgem. Não tem como falar em inovação sem falar ecossistema de alguma coisa. Vem aí o parceiro. Sem falar em, por exemplo, uma joint venture com alguém. Vem aí o parceiro. Sem falar em cocriação. Vem aí o parceiro. Ou seja, quando a gente fala em inovação, sempre a gente expande a fronteira da empresa para além dos seus limites. E, naturalmente, aí, aquela necessidade que eu tinha operacional de trabalhar com os parceiros, agora ela foi adicionada de uma outra necessidade estratégica para responder à inovação. Eu preciso trabalhar em rede, eu preciso cocriar e eu preciso seguir esse caminho. Bom, então, naturalmente, eu tenho uma necessidade inarredável do business de trabalhar em rede, de trabalhar com os meus parceiros. Agora vamos deslocar e olhar para risco e compliance, e obviamente que aqui, que é a minha praia, então vamos lá. Risco e compliance. Eu vou me socorrer aqui da pesquisa, né, de maturidade do compliance da KPMG. Vamos lá, quando a gente olha essa pesquisa, o que está colocado lá? 83% dos respondentes falaram o seguinte: olha, o meu maior risco, um dos meus maiores riscos é o famoso risco de terceiros. Está aí o risco, 83%. Por que isso é bom? Gestão de riscos começa com uma coisa, identificação do risco. Então, bom, o primeiro passo foi dado, né? Eu estou entendendo que nesse cenário complexo, onde eu preciso responder operação e estratégia, e eu preciso de parceiros, eu estou dizendo assim, olha, eu estou preocupado organização com os terceiros, 83% está dizendo isso. Eu não sei o que os 17 estão respondendo, mas vamos lá, 83% estão dizendo
que estão preocupados com o risco de terceiro. Ótimo, certo? Até motivado pela lei anticorrupção, responsabilidade objetiva, mas aí a Paula, que é a advogada aqui, e pode nos ajudar no que for preciso aí. Então, o primeiro passo eu dei. Mas vamos lá, vamos olhar agora o outro lado. Bom, eu identifiquei o risco, certo? E eu preciso responder esse risco. E aí, a gente vê que a gente tem um longo caminho ainda para percorrer. Porque 52% das empresas falaram o seguinte: eu não tenho um processo estruturado de due diligence ou de avaliação de riscos terceiros. Ou seja, eu estou dizendo, eu sei bem que eu preciso de terceiros, que eu tenho esse risco, mas eu ainda não consegui reagir a esse risco, responder a esse risco. Ou seja, a minha gestão de riscos, para falar de gestão de riscos, ainda não está funcionando completamente. Eu já dei o primeiro passo, identifiquei, mas ainda não respondi. Por quê? Porque tem vários desafios, certo? Para seguir nesse caminho. E aí, para falar desses desafios, para falar de lições aprendidas, eu tenho o prazer de estar aqui com os painelistas hoje. Então, vamos lá. Quem está aqui comigo hoje é a Paula Lippe, ela é diretora do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Estou também com o Alexandre Mugnaini, meu xará e parceiro de projetos aí. Ele é chefe da assessoria de compliance e DPO da Itaipu. A Josiane Ferrarese, auditora líder, e também com participação no programa de compliance da Seta Engenharia. E, por último, o Celso Poltronieri Neto, que ele é sócio da C3W, certo? Esses são os painelistas aí com os quais a gente vai trocar ideias sobre esse tema. Como é que vai funcionar a dinâmica? Inicialmente, cada um vai fazer uma explanação e depois a gente volta para os debates, tá? E vocês podem ir colocando as perguntas de vocês aí no chat. Começando com a Paula. Bom, a Paula, como eu falei, ela é diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, mestre especialista e bacharel em Direito pela PUC São Paulo, secretária executiva da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, e ela foi reconhecida como a advogada mais admirada em 2019 e 20 pela Análise 500 Editorial. Baita currículo, baita experiência que está aí para trocar ideias com a gente. Paula, por favor, a palavra está contigo. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos os meus colegas aí da mesa. Também muito obrigada a todos que estão participando desse congresso, que é tão importante. O Across está se colocando, né, aí como uma forma da gente conseguir ter informação, atualização, benchmark. Isso é muito importante para o profissional de compliance. Como o Alexandre mesmo falou, né, eu sou diretora do IBDE, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Então, eu agradeço, o convite do Across foi feito para o IBDE, e estou aqui representando o IBDE, então agradeço a presidência, Gabriela Blanchet, e o nosso diretor regional, o André Henrique Lemos, que é diretor regional aí de Santa Catarina. Então, representando aqui o IBDE, várias vozes para trazer ética empresarial. Tá? Bom, 10 minutos, né, é pouco para a gente falar de tanta coisa, mas eu vou tentar trazer aqui um pouco da minha experiência como advogada, como consultora na área de compliance, que é quando a gente se vê, né, dentro da empresa com a necessidade de a gente criar a política de due diligence de terceiros, né? E como bem colocou o Alexandre, normalmente essa necessidade vem por conta para atendimento de legislação, né? Eu quero atender a legislação de corrupção para eu mitigar aí um eventual risco de responsabilidade objetiva, né? O meu terceiro, então, pratica de fato um ato de corrupção que, na verdade, acaba me beneficiando. Então, empresa, eu preciso afastar essa atuação desse terceiro com essa prática. Então, a due diligence vem muito no Brasil, né? Vem acontecendo muito por essa situação. Mas não só, né? Existem outros tipos, as due diligence, a gente vai falar daqui a pouquinho, outros tipos de risco que são analisados, né? Mas assim, o que eu queria falar com vocês de uma forma assim geral? Eu tentei trazer
uma estruturação, né? Quando a gente vai montar uma política, as dores, né, da gente criar essa política de due diligence de terceiros, eu trouxe aqui, dividi ela em 3 etapas, mais ou menos. Então, primeiro é que a gente tem que sentar no grupo dentro da empresa, né? Seja você utilizando um consultor externo, mas você vai ter que juntar várias áreas da empresa e pensar sobre a aplicabilidade dessa política. Então, para que eu preciso? É para atender a legislação, é para mitigar risco, é para uma exigência de um contrato, né? Então a gente tem que observar para que eu vou precisar dessa due diligence, dessa política de due diligence de terceiros. E eu tenho que também olhar internamente dentro da empresa o que a empresa já produziu. Porque por muitas vezes, gente, a área de compras tem políticas que se relacionam com a due diligence de terceiros. Então a gente precisa entender esses universos e ou unificar ou separar, né? E aí, por isso mesmo, eu vou ter que analisar a política de compras, que se existe, vou ter que olhar o código de conduta da empresa para ver se tem alguma coisa lá. Então, eu junto tudo isso, a questão legislativa, a questão de mitigação de riscos, a questão de contratos, eventualmente, às vezes eu tenho uma exigência contratual, todos os documentos internos da empresa para trabalhar em conjunto, então, todas as áreas para desenvolver essa política de due diligence. Mas a grande questão é o seguinte, né? A gente falou de risco. E qual o risco? Eu tenho que fazer esse mapeamento dentro da minha empresa para pensar internamente que riscos que eu estou falando. Porque quando a gente fala de integridade, tá relativamente fácil, né? A gente está falando de anticorrupção, basicamente, e questões éticas relacionadas ao código de conduta ética daquela empresa especificamente. Então, mas normalmente uma due diligence vai mais além, né? Tem outros riscos que estão sendo avaliados. O risco, por exemplo, de um impacto de uma instabilidade financeira, uma situação financeira e, consequentemente, um impacto operacional que você pode ter. Então, você está agregando outros riscos que vão ser analisados nessa due diligence, né? Então, isso é muito importante. E esse mapeamento de risco que a due diligence vai ter, né, que vai servir de resultado para que, então, a due diligence possa ser desenvolvida em cima dessa mitigação de riscos, ela é muito difícil, porque a empresa, às vezes, por muitas vezes, não tem a noção desses riscos que ela tem, né? Então, é um trabalho de formiguinha, de trabalhar em grupo, com vários grupos, a área de compras, o jurídico, o compliance, e quebrar a cabeça para identificar esses riscos. E aí, na sequência, você pode falar o seguinte: então, eu vou aplicar para todos os meus fornecedores essa due diligence? Normalmente, não se aplica, né? Porque é um trabalho hercúleo, né? O número de fornecedores, às vezes, é muito grande. Então, a gente começa a ter que fazer um processo de seleção. Como eu vou selecionar isso? Eu vou selecionar os meus fornecedores por risco? Vai ser por valor do contrato? Então, eu tenho que criar esses critérios, fazer, né, essa criação de critérios para saber a quem eu vou aplicar essa due diligence, tá? Então, esse é o primeiro núcleo aí na hora da gente estar construindo, o primeiro núcleo da construção da política de due diligence de terceiros. Na sequência, a gente tem que se perguntar o seguinte: como vai ser meu processo interno? Então, assim, a primeira dor é a dor da construção, que está muito voltada para os riscos, como o Alexandre bem colocou. Não tem jeito de fugir do risco, de olhar para riscos. Mas o segundo pilar da due diligence de terceiros, na hora de construir essa política, é qual vai ser o processo interno, né? Quem é que pede a due diligence? Como é que pede? É por meio de um sistema? É por meio de e-mail? Quais são, quem vai conduzir essa due diligence? Internamente vai ter uma pessoa que vai fazer um dossiê de documentos? Quais são esses dossiês de documentos? Quais são os critérios que vão direcionar a obtenção desses documentos? Eu vou terceirizar esse dossiê de documentos para um terceiro, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de terceirização desses dossiês de documentos, essas informações. Eu vou solicitar informações para o meu fornecedor, para o meu terceiro, vou fazer questionários em que ele faz um self-assessment, né? Ele vai colocar a informação. Quem é que vai analisar tudo isso?
Sou eu, um terceiro também que vai fazer isso? Eu tenho equipe, eu tenho braço para isso, para esse volume? E, consequentemente, eu posso ainda, todo esse volume de informações que eu estou arrecadando, eu posso ter níveis de due diligence. Então, eu posso fazer uma due diligence mais básica, posso fazer uma due diligence um pouco mais complexa, e aí uma due diligence bastante profunda, que pode ser até mesmo uma visita em loco, né, numa empresa, numa fábrica, para, enfim, verificar questões relacionadas até mesmo à regularidade de produção. Então, veja só a complexidade do processo. Não é um processo, não é bolinho, né? É isso que eu quero mostrar. Tem que ter um trabalho em grupo, pensando muito bem como isso vai funcionar dentro da empresa. E ainda disso, a gente tem um SLA, porque afinal de contas, né, eu fiz o pedido, uma hora tem que sair, a parte que está demandando dentro da empresa está querendo correr com esse pedido porque quer fazer a contratação, né? Então, a gente tem ainda todas essas questões, né? E quem vai me aprovar eventualmente um red flag? Então, um red flag não significa uma não contratação, né? Um red flag pode significar uma contratação com ações mitigatórias. Então, quem é que vai fazer toda essa análise? Quem é que vai aprovar uma contratação com red flag, né? Se eu tenho um comitê especial que vai fazer isso, se é a própria área demandante desse terceiro que vai assumir esse risco. Então, vejam só quantas questões que vão ser pensadas na hora da construção dessa política, né? E, por fim, o último pilar da política é a gestão e o monitoramento, porque mesmo depois que eu concluí todo o processo de due diligence que foi implementado, né, eu consegui fazer a due diligence naquele terceiro, eu preciso, eu vou pegar aquele dossiê e guardar dentro de uma pasta. Eu vou ter periodicidades para olhar esse terceiro. Qual é a periodicidade para fazer isso, né? Eu preciso fazer um monitoramento de que forma eu preciso fazer um monitoramento se essa empresa tem alguma certificação. Então, o meu terceiro lá tem uma certificação anticorrupção. Eu preciso estar fazendo monitoramento nessa empresa. Então, vejam só quantas questões, né, que precisam ser observadas para desenhar o processo da due diligence de terceiros. Tudo isso para quê, gente? Para no final do dia eu ter mitigação de riscos. Eu ter, então, portanto, um risco legal mitigado, mas também, como muito bem colocou aí o Alexandre, a gente também tem uma mitigação de risco operacional mitigada, porque a partir do momento em que eu estou controlando, eu estou olhando para o meu terceiro, a chance de eu ter problemas operacionais decorrentes daquele terceiro que eu preciso também se reduzem. Então, é por isso que hoje a cadeia de terceiros, né, está sendo tão falada, porque a gente sabe que a empresa vai cuidar do seu core business, a empresa vai cuidar do core. E o resto, tudo isso vai ficar para os seus terceiros. E por muitas vezes, muita coisa do core também vem do terceiro. Então, esse terceiro, então, é muito, muito importante para essa empresa. E lembrando, assim, para concluir aqui, para a gente encerrar esses 3 pontos, a gente foca muito hoje nos riscos, então, relacionados à corrupção, a uma questão de situação financeira da empresa, irregularidade financeira. No Brasil é muito comum a gente olhar para isso por conta da questão tributária e trabalhista. Porém, gente, precisamos lembrar o seguinte, não vai ser só isso, né? Já não é mais só isso, né? Hoje a gente tem as questões ESG que estão aí borbulhando, né? E isso vai ter muito impacto para todos os setores. O setor, por exemplo, de indústria têxtil já sabia muito bem como fazer isso com seus terceiros por conta da questão do ambiental, né? A gente também tem, o setor têxtil também tem muito benchmark com relação à questão social, mas agora a gente precisa trazer tudo isso para todos os demais setores. E ó, que eu nem sou do setor têxtil, hein? Eu só faço benchmark lá, mas ele é um setor, acho que, de referência. Não estou querendo dizer que é 100% perfeito, não é isso, mas é um setor que busca, com os seus terceiros, organizar essa due diligence mais profunda.
Tá? Eu não quero mais me alongar, a ideia era a gente falar dessas dores aí iniciais de construir essa política dentro de casa, com assessores ou não, mas enfim, sempre tem uma dor que é avaliar esses riscos, e é um pouco difícil de enxergar isso, e enxergar a due diligence também como processo, que é muito importante. Alexandre, passo a palavra agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da minha experiência. Legal, Paula, muito bom, muito bom. De fato, né, é algo que é complexo, tem um monte de dores aí envolvidas, vários atores, e como tu falou, não é só o financeiro, né? Já não é mais só o financeiro, né? Hoje a complexidade do ambiente todo exige um nível de verificação de riscos bem maior. De fato, ótimo. Vamos avançar aqui. Agora eu vou chamar o Alexandre Mugnaini. Como eu falei, ele é chefe da assessoria de compliance e DPO da Itaipu, ele é graduado em engenharia elétrica pela Federal do Paraná, especializado em gestão empresarial pela GV e mestre em administração estratégica pela PUC Paraná, além de ser professor e mais uma vasta experiência aí em compliance e em GRC. Alexandre, por favor, a palavra está contigo aí. Olá, Alexandre. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Perfeito. Obrigado, então, pela palavra. Novamente nos revemos, né, Alexandre? A gente já até fez um projeto de gestão de riscos aqui na entidade, então é muito bom estar com vocês. Dou bom dia aos demais palestrantes, bom dia a quem está nos assistindo e agradecer pelo convite. Antes de falar um pouquinho do aspecto da integridade e do due diligence, só comentar sobre a Itaipu, né, e até para que os participantes entendam um pouquinho melhor o contexto no qual nós trabalhamos esse aspecto de integridade aqui na nossa empresa, né. A Itaipu, ela é uma empresa, vamos falar assim, sui generis, ela é uma entidade regida sob um tratado binacional, né, que foi fechado entre Brasil e Paraguai, né. É um tratado que diz explicitamente que a Itaipu foi criada para fazer o aproveitamento hídrico de uma região do Rio Paraná, em regime de condomínio entre os dois países, né? E o tratado também especifica que ambos os países têm direitos e obrigações iguais em relação à empresa. Então, são dois sócios, cada um tem 50%, os mesmos direitos e deveres. Por causa disso, a Itaipu acaba tendo uma situação peculiar, né? Muitos às vezes pensam que nós somos uma empresa estatal ou algo semelhante, uma empresa pública, e não somos. Pelo tratado, a gente tem diversas situações as quais ativos e regulamentos. Então, estamos falando em contratações, por exemplo, a Itaipu não segue nem a lei das estatais, nem a 866. A gente tem um regime próprio de contratação, é um processo estatório semelhante, mas acaba sendo um regime próprio, como outros aspectos que, quando a gente vai verificar questões legais, regulamentares que cada país emite, nós temos sempre que fazer uma análise jurídica para verificar se aquele regulamento, aquela legislação se aplica integralmente ou em parte a Itaipu. Então, esse é até um desafio adicional que muitas vezes nós temos, né, para a nossa empresa, a gente conseguir trabalhar qualquer tema de governança. Eu não tenho somente olhar o que diz o Brasil, eu tenho que olhar o que diz o Paraguai e buscar sempre um consenso, de tal forma a atender aspectos de governança e legais que sejam vinculados aos dois países. Conforme você já comentou, Alexandre, eu chefei a assessoria de compliance aqui na Itaipu, é uma área nova, a assessoria de compliance tem aí quase 3 anos, somos responsáveis aqui dentro por coordenar as ações de gestão de riscos corporativos, controles internos, também estamos responsáveis por coordenar as ações vinculadas à Lei Sarbanes-Oxley, a SOX. Também atuamos coordenando as ações de integridade, segurança da informação e recentemente também recebemos a atribuição de atuar com a adequação da empresa à LGPD, aspectos de proteção de dados pessoais. Então, aí, por isso até que eu fui indicado, por enquanto, como o DPO da entidade.
A gente busca ter uma atuação como segunda linha de defesa, né? Então, a assessoria de compliance ela não é uma área deliberativa, mas é uma área que atua assessorando e auxiliando a primeira linha, vamos falar assim, quem está na ponta a identificar os seus riscos, a desenvolver seus controles, a trabalhar a prevenção de todos os riscos que são identificados em relação ao negócio da entidade. Né? Entre os riscos que estão aí colocados, claro, tem riscos vinculados à integridade, onde entra aspectos de fraude e corrupção, que é o foco aqui do debate. A gente, para chegar nessa questão de compliance, de integridade, a gente busca trabalhar esse tema sobre 2 ângulos, sobre 2 aspectos. Um aspecto mais de valores e direcionadores, vamos falar assim, onde a gente trabalha muito questões de utilidade, consciência coletiva, transparência, cultura organizacional, a postura ética de cada um, né? Nós entendemos que qualquer programa de integridade, uma política de integridade, um código de conduta, ele só faz sentido se tiver credibilidade, né? Se os empregados entenderem que aquilo tem alguma utilidade. Então, acaba que você tem que buscar uma cultura, uma consciência coletiva entre o que a empresa preconiza e o que o empregado acredita. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o sucesso do programa de integridade. E, é claro, o outro lado é o lado que aparece aí mais os referenciais técnicos, os famosos frameworks. Nós também temos o nosso, utilizamos aquele como padrão clássico aí, vinculado ao COSO, vinculado aí ao que a CGU preconiza em 5 grandes etapas. Ali na terceira etapa, no terceiro pilar, está a parte de gestão de fornecedores, para o aspecto de integridade, e aí sim a gente trabalha de diversos aspectos com fornecedores para, digamos assim, minimizar risco de integridade dentro daqui da empresa. A gente tem um processo que chamamos de avaliação de integridade. Esse processo de avaliação de integridade, a gente pode, digamos assim, falar que são 4 grandes etapas. Existe onde o due diligence é um deles, seria, vamos falar assim, a primeira grande etapa, onde a gente busca, por meio desse formulário, de um formulário e também de perguntas, um relacionamento com o fornecedor, pegar algumas informações sobre ele, sobre a sua atividade, a sua forma de ser relacionada à integridade. Temos um processo que vem depois, que é o que a gente chama de background check, que, vamos falar assim, a gente busca checar as informações que constam do due diligence e também algumas outras informações relevantes. Depois a gente junta tudo isso num parecer e fazemos a etapa de monitoramento, conforme a Paula já comentou. É interessante posicionar o que é importante constar de um due diligence. E aí são várias as questões ou iniciativas que a gente busca identificar no nosso parceiro. Mas, fundamentalmente, eu posso citar algumas. A gente busca identificar conflito de interesse, que vamos falar é um tipo de risco, um fator de risco vinculado à integridade. A gente busca identificar relacionamento com agentes públicos, ainda mais sabendo o quanto a Itaipu se relaciona com os agentes, e aí nós temos vamos falar assim, uma situação que eleva muitas vezes os nossos relacionamentos, porque eu tenho diversos convênios com agentes públicos. Então, aí eu já tenho, eu vou falar assim, um fator que naturalmente me eleva o risco. Isso é uma questão inerente, mas não necessariamente um complicador. É um entendimento necessário para fazer a avaliação daquele convênio, daquele relacionamento com uma prefeitura, com uma secretaria, governo estadual, federal. Como eu trabalho isso? Busco trabalhar isso com os meus empregados ou com os empregados ou sócios do fornecedor, então é algo que a gente procura trabalhar também no due diligence. A gente busca identificar a maturidade deles do seu programa de integridade. Buscamos trabalhar também o risco de uso indevido de informações e identificar, isso tem um pouco a ver com o conflito de interesses, mas também buscar identificar se o parceiro tem sociedades empresariais, outras sociedades empresariais. Existe aí um potencial risco de desvio do recurso aí
que está sendo utilizado no relacionamento possa ir para essas empresas e beneficiar o sócio. Então, são coisas que a gente busca olhar. Na parte de checagem, vamos falar assim, a gente olha, faz o histórico de integridade, tanto dos sócios como da empresa, busca certidões, base de dados públicas, algo que dá trabalho, é complicado, não tem braço para fazer para tudo. Aí você tem que dar uma filtrada, tem que verificar, fazer priorização, e aí como que você filtra? Aí você tem um outro complicador, critérios de priorização, critérios para fazer o filtro. Nada é muito simples. Observamos também aspectos de mídia negativa, e no final você tem o tal do parecer de integridade. A Paula já comentou aqui, um dos aspectos que entra nesse parecer são os red flags, são alertas, são principais questões que nós identificamos nas 2 etapas anteriores. A gente faz uma avaliação de nível de risco, sim, fazemos, considerando as informações apresentadas, temos digamos assim, um quadro com diversas situações que são possíveis de serem identificadas em relação ao nosso parceiro, e a partir disso a gente dá um nível de risco, vamos falar assim, alto, médio, baixo, muito alto, esse tipo de coisa. Buscamos não fazer necessariamente um juízo de valor, isso é algo complexo. Ou imaginar que a gente identifica uma situação de um parceiro, não dá para você falar que essa situação aconteceu por determinado atitude ou não desse teu parceiro. A gente busca simplesmente levantar as ações, fazer as recomendações, fazer os alertas, e posteriormente o tomador de decisão vai verificar se aquilo faz sentido ou não para uma tomada de decisão dele. Mas a gente busca evitar fazer juízo de valor. Às vezes é uma situação passageira, a empresa está passando por um problema, mas ela é uma empresa íntegra, ela é uma empresa que tem uma boa ação, e isso é um cuidado que a gente busca tomar sempre. E aí, é claro, a Paula já passou alguns desafios num processo desse de trabalhar do due diligence, eu vou repassar mais alguns. Por exemplo, maturidade da nossa empresa em relação a essa ferramenta. Como que os gestores de contratos vão utilizar as informações? De que forma que eles vão utilizar as informações? Como primeiro que eles recebem? Quando a gente começou esse trabalho aqui na empresa, primeiro foi um impacto muito grande de receber esse tipo de informação, e aí é um choque de realidade, né? Todo mundo sabe, às vezes, que uma empresa ou outra tem um problema, tem uma situação delicada, mas quando você põe isso no papel, parece que muda, né? E aí você tem um choque de realidade, e aí vem a necessidade de o que eu faço com essas informações. Então, esse é um desafio. Também o relacionamento com os terceiros aceitarem, né, que é importante essa avaliação de risco, que isso eventualmente até pode ser um ganho para ele no relacionamento com a nossa empresa. A Paula comentou também rapidamente vou estar em conformidade ou vou fazer por governança. Eu faço isso por ambos também, ou por conformidade, por governança, ou por ambos. Então, qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo final em instituir a ferramenta? A integração com as demais áreas envolvidas, que é um grande problema, que nós tivemos aqui e continuamos tendo. Como estabelecer os critérios do nível de risco, critérios de priorização, é algo que estamos continuamente desenvolvendo. Às vezes as áreas comentam que a nossa régua pode estar muito pesada, como que a gente faz a calibração da régua do nível de risco, como que você estabelece as perguntas, ou o que perguntar, ou o que questionar do seu parceiro e de que forma. O desafio aqui é o seguinte: como ser educado e claro ao mesmo tempo quando eu falo de integridade, corrupção, fraude, esse tipo de coisa. Não é um tema simples, é um tema meio árido, né? É um tema meio complexo. Mas eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar, eu tenho que buscar incluir no meu relacionamento essa questão. Então, eu tenho que ser educado e claro ao mesmo tempo. A questão do juízo de valor, né? Faço ou não faço isso? E, ao final, no nosso caso, né, numa empresa privada é um pouco mais simples, mas no nosso caso, também como outras empresas que, digamos assim, têm origem pública, eu posso considerar um nível de risco alto de integridade como impeditivo para a contratação? Então, é um aspecto aí relevante que fica para, eventualmente, se discutir na aplicação da ferramenta. Alexandre, de início, acho que essas seriam minhas ponderações iniciais, e aí ficamos abertos
debater aí no restante do painel. Obrigado. Legal, Alexandre, muito bom. Como tu falou, acho que tem temas aí para a gente explorar, né? Tu falou bastante da questão de não ter braço, né? Para cobrir tudo, da necessidade de ferramenta. Ressaltou que é um processo evolutivo, como a Paula falou, não é um projeto, é um processo. E assim, esses critérios de classificação do terceiro, eles vão evoluindo ao longo do tempo, seja por uma condição de negócio, ou seja porque na largada tu não conseguiu prever tudo. E isso é muito legal, a gente ter a ciência de que esse é um processo mesmo, e que ele vai ter que ser aprimorado ao longo do tempo. A gente não vai arrancar com ele perfeito, mas a gente tem que começar a fazer. Legal, vamos lá agora. Vou passar a palavra para a Josiane Ferrarese. A Josiane, ela é auditora líder ISO 9001 e 14001, ela é professora, é bióloga, é analista ambiental e de qualidade sênior, ela tem MBA, possui MBA em gestão ambiental e especialização em emergências ambientais, mais de 20 anos aí no mercado, e ela participa hoje da implantação do programa de integridade na SETA Engenharia. Josiane, por favor, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Só fazendo um teste de áudio. Sim. Muito obrigada, super obrigada, Alexandre. É uma honra estar aqui participando, poder contribuir um pouquinho com a experiência. E estou super honrada aí com um painel reforçado, com pessoas realmente admiráveis, né? E com uma experiência muito contributiva para todos nós, inclusive para nós aqui que estamos iniciando nessa jornada do compliance. E o due diligence veio isso realmente como uma pérola dentro do compliance, né? Porque é bastante expressivo nessa espécie de trabalho, e a gente precisou aqui, primeiramente, entender, né? Aprender sobre o compliance, para aí a gente começar a desmistificar e alinhar com a cultura da organização e de que forma nós aplicaríamos esse processo que, com muita ênfase, muita energia aqui dentro, já estamos operacionalizando. Então, a minha proposta é contar um pouquinho dessa trajetória. Como o Alexandre comentou, eu estou há 20 anos aí já no mercado, 13 deles atuando no mundo ISO, comecei até por formação, né, sou bióloga de graduação, com muito orgulho, e fico muito feliz também, enquanto profissional da biologia, poder expandir a atuação do biólogo também para os mundos dos negócios, né? E contribuir com a sustentabilidade não só ambiental, mas a sustentabilidade do negócio, e agora, nos tempos modernos, aí escalonando para o ESG. Bom, dentro dessa proposta, dessa trajetória profissional, né, eu fui convidada pela SETA Engenharia no final do ano passado para trazer melhorias aqui de performance para controles de qualidade e controles internos. Nesses desafios e alinhados ao planejamento estratégico da organização, né, para o ano de 2021, o ano de exercício que estamos, veio esse objetivo da alta direção de implementar um sistema de gestão anti-suborno, né, baseado nos requisitos da 37001, para que, ao final aí da implantação sólida do sistema, a gente possa aí objetivar a certificação. Então, devido, né, a essa trajetória do mundo ISO, comecei a contribuir nesse trabalho e descobri o mundo do compliance. Aproveito também para agradecer, né, a Rede Catarinense de Compliance, em nome da Adelita, que nos estendeu esse convite, tem acompanhado um pouquinho desse nosso trabalho e dessa abertura tão preciosa da gente contar um pouquinho como é, né, começar a caminhar nesse mundo e, assim como vocês, né, tentar chegar aí numa solidez de processo. Bom, dentro desse contexto da implantação da 37001, quando nós chegamos a entender os requisitos, né, do diligence e olhar para dentro da organização, nosso primeiro papel, obviamente, foi entender de que fato o que seria, quais os principais objetivos. A gente já vem traçando toda a implementação na metodologia baseada em riscos, foi o nosso primeiro pontapé, né, a identificação, análise e a proposição dos riscos. Quando a gente foi estudando os riscos, a gente já foi identificando que, para muitos deles, os controles estariam associados à aplicação do due diligence, e, na sequência, as principais áreas aqui do processo, né, da organização que seriam atingidas. A SETA Engenharia é uma construtora,
né? É uma engenharia de construção, e é focada, né, atualmente no mercado aí na construção de parques eólicos, né, parques solares e linhas de transmissão. Então, a cadeia de fornecimento de insumos é crucial para a nossa operação, e até fazendo uma analogia aqui com um pouco de conteúdo de biologia, a gente entendendo a organização como um corpo humano, né, os fornecedores, eles nos trazem os insumos, né, os nossos alimentos. Se a gente não tem os fornecedores, os produtos, os insumos corretamente geridos e fornecidos, né, obviamente que esse corpo da organização tende a sofrer impactos aí para o negócio. Nesse sentido, é natural que a gente vá olhar para a área de suprimentos, que faz a aquisição desses serviços, aí começar a entender o volume. Hoje nós operacionalizamos mensalmente mais de 1.800 fornecedores, de diversos insumos, de diversos níveis de contrato, mas também começamos a olhar para áreas tão não expressivas que também trariam alguns riscos, e o due diligence poderia, né, ser uma ferramenta de assessorar esse gerenciamento. Que a nossa área comercial, a Seta Engenharia não possui contratos públicos, são todos contratos privados, mas todos com clientes internacionais, que já vêm também com cláusulas de compliance muito mais acirradas, e pelo índice de transparência no nosso país, é muito natural que eles cobrem, né, na cadeia de fornecimento, essa adequação. Então, isso nos estimulou também a fazer essa adesão e manter o nosso diferencial no mercado, que é seguir sendo uma empresa íntegra, né, nunca foi envolvida em qualquer escândalos aí de corrupção, sendo que o segmento das construtoras foi muito atingido, né, nos anos recentes, mas também, né, trazer essa performance, assim como estávamos sendo influenciados pelos nossos clientes, que a gente irradiasse na nossa cadeia de fornecimento. Então, quando a gente parou de olhar apenas para fornecedores, começamos a olhar também para os parceiros de negócios, para os sócios acionistas e para as áreas de apoio, que muitas delas têm contratação externas, né, que realizam processos importantes e que às vezes não estavam com o seu risco de compliance lá gerenciado. Um exemplo, na nossa área de contabilidade, a especialista também terceirizado que trabalha com dados muito importantes da organização, aí a gente já vai cruzando com a LGPD também. Temos a nossa área ambiental, que também terceiriza algumas consultorias para os processos de licenciamento. Então, como que esses profissionais, né, que estão prestando serviços tão sensíveis para a organização, realmente qual é o nível de integridade que eles estão, e o due diligence é uma excelente ferramenta para ajudar a medir. Nessa experiência, nessa descoberta do due diligence, um dos primeiros desafios que nós tivemos informamos a aplicação, né? Precisamos comunicar os fornecedores, aplicamos sem comunicar e fomos nos colocando no lugar dos nossos fornecedores, né? Gostaríamos de ser aplicado, sendo comunicado, não? E como tratar isso numa relação amistosa, né? Porque é clara a nossa dependência sobre eles, é clara o nosso interesse na manutenção desses contratos, até porque a maioria das obras onde nós atuamos estão em áreas extremamente remotas, é o interior do estado, né? A maior parte delas se concentram nas regiões do Nordeste, onde a infraestrutura e até a cadeia de fornecimento assim não é tão positiva. O número de alguns ferramentários e insumos que compramos, né, até de fornecedores internacionais como aço, por exemplo, são contratos extremamente expressivos, e às vezes nós não temos nem 2 fornecedores para orçar ou para verificar, até pelo volume que nós contratamos. Então, esse foi o primeiro desafio: comunica, não comunica, cita, não cita, porque nós nos sentimos assim no dever, né? E acho que a linguagem toda vem nesse sentido, que é harmonizar esse desafio, que precisa chegar a todos para uma sustentabilidade de mercado, digamos assim. Então, aí nós começamos a promover os nossos cafés com integridade, onde foi uma forma assim muito simples que a gente chamou o pessoal, até para não assustar, o nosso próprio sistema de antissuborno, a gente nomeou como programa de integridade. Obviamente que programa, né, vem uma linguagem um pouco mais restrita que sistema, mas é uma estratégia de aproximar, nós queremos aproximar pessoas, não afastá-los. E aí a gente começou a contar, né, a explicar e informar a importância, e também nos disponibilizar a auxiliar-os, e deixando muito claro, nós dependemos de vocês, né, mas queremos e corremos riscos.
Então, se você me trazer algum risco, impactar o meu negócio, pode trazer um impacto extremo para mim, inclusive para você. Né? Então, vai atrapalhar uma cadeia de relacionamento de mercado, de geração de emprego, de nível de contrato, e, inclusive, não estaremos contribuindo aí para a melhoria do índice de transparência do país, que é uma busca, eu acho que deveria ser extremamente coletiva, porque colabora com todos. Nesse sentido, né, desmistificando um pouquinho, nós informamos, aí começamos a fazer os protocolos de adesão, entregar os nossos manuais, disponibilizar a informação, coletar os aceites do comprometimento com a integridade e, consequentemente, o due diligence é consequência disso, então, acaba abraçando e começamos a aplicar. Quando começamos a aplicar, aí a dúvida veio, interno ou externo, como fazer para essa gama gigantesca, né? Até por uma manutenção de recursos financeiros da organização, o primeiro pontapé sempre vamos fazer interno. Ok, vamos fazer, mas do fato do interno, né, não significa que não vai onerar quantas horas de trabalho envolvido daqueles profissionais. E o que mais ficou um risco do método interno que a gente identificou, a veracidade das informações. Não que a gente duvide das pessoas, né, mas como você dá um cheque garantido que numa entrevista, numa coleta de dados, aquelas informações que você está coletando realmente são confiáveis e íntegras e você vai poder medir por aquilo. Então, como a gente ainda está engatinhando nesse sentido, e até relativamente ingênuos ainda, né, nós optamos por um momento inicial por contratações de recurso externo. Então, hoje a gente tem uma plataforma de aplicação de due diligence para fornecedores, até porque você gerir 1.800 fornecedores mensalmente é um desafio, porque além de você gerir a integridade, você tem que comprar, você tem que distribuir, você tem que garantir que o produto esteja lá na obra, porque a obra não pode parar. Uma hora de obra parada, o impacto é extremamente expressivo, né? Então, foi uma da forma, hoje a gente tem uma plataforma de mercado, estudamos várias soluções, encontramos uma assim, um pouco mais alinhada, onde está disponível o nosso setor de suprimentos, e não só o setor de suprimentos que faz a contratação de terceiros, mas qualquer área, a contabilidade, a área ambiental, a área de RH, né, que tem o advogado trabalhista terceirizado, tem o profissional das relações sindicais terceirizados, que são todos assuntos sensíveis, essas áreas usam dessa plataforma lá com suprimentos, fazem a solicitação para obter as notas, né, os relatórios. E para pessoas que aí é uma outra pegada, porque você está trabalhando com o teu time, com a tua família em especial, e como trabalhar isso, né? E foi o mesmo processo, primeiro esclarecer, né? A gente sempre preza muito por transparência, então a gente diz mesmo, olha, vamos começar a fazer isso, tem nesse sentido, a manutenção dos serviços estão garantidas, caso venham red flags apresentando, né? Isso vai ser colocado dentro de uma análise crítica, e para a gente saber como trabalhar, porque, obviamente, o nosso interesse também é reter profissionais, em especial os bons profissionais que passarão agora, estão passando a ser avaliados também pelo quesito de integridade. Decidida essa questão das plataformas, método interno e externo, em paralelo a gente está desenvolvendo um método interno, né? Até para riscos menores, a gente poder aplicar essa solução interna e identificar se ela é viável, mas para os riscos mais expressivos, aí a plataforma externa. E dentro desse nível de risco, a gente precisou também distribuir, né? Criar grupos, porque você não precisa aplicar due diligence no 100% da sua população, seja de fornecedores ou seja de colaboradores. Como a gente tem falado aqui, tudo tem que baseado em risco, né? E tem que ser gradativo. Você não dá um upgrade de gestão, que na verdade isso é muito mais cultura, né? Aculturamento do que gestão sistêmica propriamente dita. Então, nós precisamos escalonar. O mesmo foi feito para fornecedores, a gente priorizou os mais críticos, os que têm contratos mais altos, aqueles que a gente tem dependência única daquele fornecedor, ou aquele que, às vezes, não é único, mas é o único que consegue nos atender nas nossas condições geográficas, né? Então, a gente foi estudando, muitos inputs vieram de clientes, então, a gente tem clientes que aplicam, né, o due diligence, inclusive nós, e pedem, nos cobram dos nossos fornecedores que atuam nas obras, então, isso também foi um impulsionador, e dentre dessas demandas do cliente, a gente teve um fornecedor de extremo impacto e que apareceu red flag.
Aí o que, que nós fazemos? Cortamos? Se a gente corta a obra, corta tudo, porque a gente tem essa dependência. Então, qual foi a tratativa fornecedor? Nós, que também somos fornecedores do cliente, e o cliente, né? Nós estudamos esse red flag, entendemos o impacto que ele traria para o negócio, pedimos ao fornecedor, né, apresentamos para eles os dados e solicitamos se ele tivesse resposta. Então, ele já estava com o sistema de compliance rodando, ele já tinha a resposta, aquele red flag não era de ontem, né? Eram situações já bem conhecidas e de algum tempo, e a gente está acompanhando. Então, ele tem um monitoramento muito mais curto, a gente faz uma auditoria de compliance, isso acordado com o cliente, né? Mas a gente segue estabelecendo essa relação de forma monitorada, e ele recebe uma atenção muito mais especial do que um fornecedor que não tenha aparecido ou trazido um risco menor. E o mesmo aconteceu para pessoas, né? Para pessoas, a gente não saiu aplicando em 100% da população, a gente primeiro fez a matriz dos nossos cargos sensíveis, que são aqueles que têm maior poder de alçada, né? De trabalhar com dinheiro, com tomada de decisão, com deliberação de processos, com autorizações. Então, esse grupo, né, está passando por esse processo, e a mesma coisa, veio o red flag, para nós, o due diligence, ele não é eliminatório, hipótese alguma. Ele é um map, é um check. Ele vem trazer informações, e essas informações são para entrada de tomada de decisão, que vai considerar todo um contexto e um gerenciamento de risco. Assumo, elimino, divido, o que a gente vai combinar aqui para reduzir esse risco, não só para mim, mas para o contexto da negociação. Eu não sei se eu já estou me estendendo muito mais do tempo, a gente vai ter outros momentos ali de conversa, mas aí é só uma introdução um pouquinho em que fase a gente se encontra aqui, de que forma a gente pode contribuir com esse diálogo tão rico. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Josiane. Nossa, muito, muito rico mesmo. Tocou ali em temas super sensíveis, né? E destacar ali, por exemplo, tu comentaste, né? A questão de que também a pressão dos clientes, né? Para que tu tenha um monitoramento sobre tua cadeia. E aí entra muito do que a gente conversa com os clientes. Para além de uma questão de uma imposição regulatória e tal, cada vez mais, até pelas questões, como a Paula bem colocou, de ESG e de tudo que se requer hoje, né, do ambiente empresarial, tu acaba tendo que caminhar no sentido de monitorar todos os teus parceiros, né? Ou seja, não tem como fugir disso. E um outro tópico bastante interessante que tu citaste é a questão de que, tá, e aí, ele ficou vermelho, ele é importante para mim, o que nós vamos fazer, né? Eu tiro esse cara, meu business morre, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? E é algo que a gente tem que estar preparado para, de fato, discutir, para prever na política, porque ali, naturalmente, não teremos saídas simples quando a gente está falando de um parceiro relevante. Legal? Muito obrigado, Josiane. Agora, vou chamar o Celso Poltronieri Neto. O Celso, ele é sócio-consultor da C3W, graduado em administração de empresas pela GV, especializado em gestão estratégica de riscos, consultor com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, sendo que os últimos 20 dedicados às áreas de compliance regulatório, PLD, fraude e anticorrupção. Celso, por favor, a palavra está contigo. Oi, Alexandre, muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Legal, muito obrigado. Agradecer primeiramente a Ezene pela criação desse fórum do Compliance Across. É muito importante que a gente tenha um fórum, como a Paula comentou, para que periodicamente a gente possa discutir e fomentar os assuntos de interesse de todos. Agradecer também à Adelita pela organização e a você, Alexandre, pela mediação e organização conosco desse painel. Muito obrigado. Eu estou aqui como representante da C3W, uma empresa de consultoria que tem expertise em risco reputacional, tanto em procedimentos antifraude, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro, como você citou, que é um tema muito forte para o mercado financeiro, então eu vou procurar compartilhar um pouco de experiência do mercado financeiro com vocês, como também trazer aspectos que a gente verifica, porque por vezes, além de poder contribuir na elaboração e implementação de um programa de avaliação de terceiros,
tanto parceiros, fornecedores, clientes ou até prestadores de serviços, a gente também contribui fazendo avaliação de efetividade para verificar se o programa de fato está efetivo, está funcionando como deveria. Então, a gente às vezes encontra algumas fragilidades e eu vou procurar trazer um pouco isso para vocês aqui no painel, para compartilhar um pouco dos fatos que a gente verifica. Então, falando um pouco da classificação de risco, né, dos critérios de classificação de risco, o Alexandre da Itaipu trouxe aí uma experiência muito interessante quando ele falou dos agentes públicos, né? Alguns reguladores, como o Banco Central, a CVM, a SUSEP, eles exigem que você faça a identificação do que se chama de pessoa com exposição política, que é a famosa sigla PEP. Então, não só você ter como cliente ou parceiro um órgão público, mas você ter uma empresa que tenha na cadeia societária uma pessoa com exposição política, é importante de ser mapeado e que isso seja considerado na graduação de risco, porque direto ou indiretamente você pode sofrer uma contaminação se aquele agente público cometer algum ilícito, seja na pessoa física ou utilizando a empresa da qual ele tem participação societária. Então, esse é um critério que a gente considera importante na classificação de risco. Outro critério importante, dentro do público-alvo que você vai olhar, se você tiver um prestador de serviço terceirizado, ou seja, aquele que terceiriza uma atividade meio ou uma atividade fim, e, portanto, ele coloca um funcionário sentado na função de um funcionário da sua empresa. Essa terceirização, ela tem que ser olhada com muito critério também. Por quê? E também com critério diferenciado, porque esta pessoa que está sentada no local do que seria um funcionário da empresa, né, como um terceiro, ela pode gerar alguma vulnerabilidade de controle. Então, é importante também que você tenha um mapeamento diferenciado na classificação de risco para esse tipo de público-alvo. E uma outra questão que a gente verifica bastante é quando o teu parceiro é uma multinacional, porque aí você abrange o nível de cobertura, porque ele não está sujeito apenas à legislação local, ele também está sujeito a uma legislação internacional. E muitas vezes se olha o fornecedor local aqui no Brasil e essa empresa pode ter problema em outras regiões, globalmente falando, em outros países, que pode trazer um reflexo para a operação local da empresa aqui no Brasil. E você também está operando com esse parceiro. Então, uma consideração importante também é você verificar se você está atuando com empresas que têm cunho multinacional, como terceiro, né, nas suas parcerias, para que você verifique também as questões de mídia desabonadora ou envolvimento em processos, como o Alexandre da Itaipu citou, que é importante você olhar esse nível de abrangência, né? A mídia, hoje, traz muita informação positiva. A gente tem muita mídia negativa, né? Fake news está aí na moda, mas a gente tem que ter também a habilidade de filtrar e entender aquilo que de fato é positivo. Então, em relação ao público-alvo e a classificação de risco, eu queria trazer essas informações. A questão que a gente verifica muita fragilidade nos processos é a questão forense, é a formalização. E aqui eu vou usar aquele ditado popular, né? Não basta parecer, tem que ser. Então, não adianta você ter uma política e um procedimento que tenha a previsão de uma série de coisas e essas coisas não estarem sendo executadas e formalizadas corretamente. A Paula, e você também colocou, a questão da urgência, né? Precisa, ou a Josiane, estamos com essa obra aqui, aconteceu o problema do tipo B, precisamos desse fornecedor urgente, vamos colocar para dentro e a gente faz o due diligence depois. Por vezes, esse due diligence depois não é realizado, né? Porque foi aprovado numa alçada em regime de urgência, esse due diligence não é feito, o nível de classificação de risco desse fornecedor não é colocado, e depois ocorre alguma coisa, alguém volta e fala assim, mas cadê o due diligence? Ficou pendente de ser feito e ninguém regularizou essa pendência. Então, isso é um outro detalhe também muito importante de se tomar cuidado. Não tem problema nenhum a gente ter senso de urgência e fazer aquilo que precisa para que o negócio aconteça. Mas a gente precisa depois ter o senso de prioridade, de cumprir o procedimento e fazer o due diligence e buscar o nível de aprovação. E como é um leque de abrangência muito amplo, né? A gente fala de processos em tribunais, de mídia desabonadora, fala de cadeia societária, uma série de coisas que tem que ser verificadas, é importante se utilizar ferramenta para isso. Porque se você fica num processo muito artesanal, tudo que é muito artesanal está sujeito à falha humana. Então, a gente tem que tentar ao máximo coibir falha humana. E existem muitas ferramentas de mercado que contribuem e que fazem já as buscas em diversas fontes de consulta e já te traz um relatório com tudo que você precisa analisar
para concluir o seu dossiê de due diligence. Eu chamo de dossiê porque eu digo que tudo isso que foi falado pela Paula, pelo Alexandre e pela Josiane tem que estar formalizado num dossiê, né? E por último, e não menos importante, este dossiê tem que ter registro das alçadas de aprovação. Então, o apetite de risco, né? Qual a classificação de risco, para qual nível de aprovação vai, ela é extremamente importante para que isso fique registrado. Se isso é uma alçada individual, uma alçada coletiva, uma alçada de um comitê, como a Paula comentou, isso é importantíssimo que fique registrado, porque muitas vezes esse registro não fica disponível e não está no dossiê. Precisa alguém perguntar, está no e-mail, a pessoa que tinha esse e-mail saiu da companhia, a caixa de e-mail não fica com ninguém, e essa formalização não está registrada. Então, esta burocracia, ela, infelizmente, é de extrema importância, né? E aí eu digo que o que a gente tem que fazer é não entender que isso é uma burocracia. Isso é uma etapa que faz parte do modelo de negócio e que traz uma proteção reputacional gigantesca para a sua marca, e por isso que isso deve ser feito. Não somente porque tem uma lei anticorrupção ou porque tem uma exigência de um regulador específico, mas em primeira instância para a proteção da nossa imagem, né? Então, essa questão das alçadas, da definição do apetite de risco, ela é de extrema importância. A gente vê por vezes que às vezes a alçada fica na mão de um analista da área de compras, de um analista da área de contratos, e aí quando dá um problema, quer se colocar uma responsabilidade sobre essa pessoa. A própria empresa delegou para uma pessoa que não tem um nível de gestão ou um nível hierárquico que justifique fazer essa aprovação, né? Então, isso tem que ser muito bem elaborado e previsto. Outra questão, né, que foi falada também, que é a questão do monitoramento, definir de acordo com a classificação de risco o nível de monitoramento que você vai manter. Então, quando a gente fala dos aspectos, a gente se citou bastante o aspecto financeiro, acho que tem um outro aspecto que é a capacitação técnica que deve ser feita pelo gestor do contrato, né? A gente viu aí no caso da Lava Jato, empresas que emitiam nota fria e eram pagas por outras empresas sem saber que o serviço não tinha nem sido executado e que a empresa nem tinha capacitação técnica para a prestação daquele serviço. Então, isso é um outro aspecto importante de ser verificado. A questão do ESG, que já foi colocado, e a questão reputacional, olhando mídias e com quem eu estou atrelando a minha imagem, né? Dentro desses aspectos, você definiu o que vai ser monitorado e, principalmente, com qual periodicidade eu vou monitorar. O fornecedor de alto risco eu vou monitorar a cada 6 meses, a cada 1 ano, ou eu vou ter uma ferramenta que faça um monitoramento contínuo de alguns aspectos, como, por exemplo, se ele passa a ser incluído numa lista do portal Transparência de improbidade administrativa ou algo do gênero. Você pode ter alguns monitoramentos que podem ser contínuos, eles não precisam necessariamente ser periódicos, e que você tendo uma ferramenta, isso não te traz um custo, né? Ele simplesmente é um monitoramento que vai gerar um alerta. E aqui no aspecto do monitoramento também é importante envolver a área gestora. Quando a Josiane falou do Café com Integridade, da forma de sensibilizar as pessoas, isso é muito importante. Por quê? Porque o gestor, muitas vezes, ele vai ter informação que nenhum monitoramento pega. Ele tem a informação da comunidade que ele atua, como, por exemplo, uma obra no interior do interior do interior, como a Josiane falou. Ele vai ouvir alguma coisa a respeito do fornecedor. Esse fornecedor pode estar dando um problema num concorrente com quem você faça benchmark e tenha relacionamento, e ele vai te avisar, olha, está dando um problema aqui. Então é importante que o gestor técnico saiba que ele também é um alerta de monitoramento e que ele deve trazer para a área de compliance essa denúncia, né? Usando não como uma palavra pesada, mas esse alerta de que alguma coisa pode estar acontecendo, para que de repente você antecipe esse monitoramento, que pode estar periódico, falando, vamos dar uma parada e vamos olhar esse fornecedor de novo, vamos rodar as fontes de consulta, vamos entender o que está acontecendo, vamos rever a saúde financeira dele nesse momento, para que você possa ver se este alerta que está sendo trazido pelo gestor técnico possa ser algum problema, até na queda de qualidade da prestação do serviço, num atraso de um prazo, de um cronograma, pode ser um indício de um problema também. Então é importante o envolvimento do gestor técnico. E aí a gente fala de aculturamento, né? A importância de que todo mundo se sinta parte do processo, que não seja uma burocracia, como eu disse, e sim uma etapa do modelo de negócio. E que as pessoas se apoderem disso.
usem isso como um instrumento de trabalho, como uma ferramenta, e não como uma coisa que ele vira para o parceiro e fala assim, eu preciso fazer isso aqui porque o compliance está pedindo, né? Ele tem que entender e falar para o parceiro, olha, nós vamos fazer isso porque isso é bom para ambos, isso nos protege, nos dá credibilidade, nos torna transparentes, como a Josiane falou, né, da Transparência Brasil. Então, acho que tudo isso é importante nesse sentido. No mercado financeiro, a gente tem várias práticas que já acontecem antes até da Lei Anticorrupção de 2013, porque a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro já tornava como crime antecedente crime contra a administração pública. Então, de certa forma, o mercado financeiro já olhava para isso antes até da questão da Lei Anticorrupção. Então, se aprendeu muito errando, né? E eu acho que a gente olhar para aquilo que aconteceu sempre é uma grande escola, né? A gente fala das lições aprendidas, sempre é uma grande escola para que você melhore seus processos e melhore o envolvimento e o entendimento das pessoas a esse respeito. Era isso que eu queria contribuir, agradecer mais uma vez, estou aqui também junto com os colegas de painel, foi um prazer ter participado com pessoas de tão grande gabarito aqui neste painel, e devolvo a palavra para você, Alexandre, muito obrigado. Valeu, Celso, excelente, excelente. Tu colocou ali questões que são, de fato, fundamentais aí, né? Tu citou, né, fazendo a ressalva da burocracia, mas a necessidade de definir essas regras mesmo, né, do jogo, as alçadas de aprovação, né, a questão do apetite de riscos, tudo no final das contas vai desembocar numa classificação de riscos e depois o que fazer com tudo isso. Ótimo. Sobre essa questão aí de ter essas diretrizes claramente definidas, as alçadas definidas, o caminho, o processo, obviamente tudo isso precisa estar representado numa política. E aí, Paulo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a política, né, muito mais ampla do que só uma política de due diligence, mas toda essa política que envolve o processo de avaliação aí dos terceiros, que tu comentasse um pouquinho sobre a tua visão sobre esse instrumento aí que é fundamental para que se rode esse processo. Obrigada, Alexandre. De fato, né, a política o eixo, né, vai ser a diretriz, e aí é por isso mesmo que, eventualmente, a gente tendo erros, né, a gente tem que ajustar essa política. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como eu mencionei, ela tem uma diretriz, mas ela também tem procedimento dentro dela. Então, temos que olhar se o procedimento está adequado, né? Se esse procedimento está sendo cumprido, está sendo efetivo, e se a diretriz também está sendo cumprida. Dentro da diretriz, a gente tem as questões dos riscos, que é realmente o ponto mais importante, e aí quando eu falo em riscos, é de medir, né? O que eu vou considerar como baixo risco, o que eu vou considerar como médio risco, o que eu vou considerar como alto risco, e isso vai passar por uma análise interna de todo mundo em questão de probabilidade de impacto, não só de questões legais, mas como outras questões importantes para o negócio, como eu tinha mencionado. Esse eu acho que é o grande ponto, a grande dor de colocar isso na política. Porque tem realmente, um momento que a empresa que talvez não tenha a maturidade em termos de compliance acaba tendo que ter, né? Ela acaba caindo, tipo, eu vou ter que pensar nisso agora, né? Então, e aí, uma dica muito interessante aqui é a gente olhar para o negócio efetivamente e começar a olhar para a legislação, para os vínculos que a gente tem, que são os contratos, como bem colocou a Josiane, né? Às vezes um cliente nosso coloca isso dentro, uma exigência dentro de um contrato, e isso ajuda a gente a jogar para dentro da nossa política, fazer esse standard, a gente replicar esse standard. Por isso que eu falo em contrato, nessa situação, né? Pensando num cliente. Então, assim, toda relação contratual, todo vínculo contratual precisa ser observado. Precisa ter uma conversa muito forte com compras, porque compras vai ter um processo e a gente não pode atravancar esse processo, a gente tem que criar uma harmonia
E isso também é outra grande dor aí na hora da criação dessa política. Porque o que acontece? A gente vê aí um pouco do que o Celso falou, né? O pessoal, todo mundo de bico virado, porque o compliance falou uma coisa, compras fala outra, compras quer passar todo mundo rapidinho só por conta do preço, isso aqui não importa, é o preço, e vai passando, né? Então essa régua de preço, que era muito, de valor, né, de alçada de valor, que era muito comumente utilizada no passado, ela tá falha, né? Porque a gente vai lá, um despachante de junta comercial que custou R$1.000 o serviço dele e está altamente exposto, né? Um risco de exposição de corrupção gigantesco, né? Por outro lado, às vezes a gente vai olhar um contrato gigantesco de fornecimento de papel higiênico. Eu adoro dar esse exemplo, né? Você fala assim, isso aí eu posso comprar em qualquer loja, né? Mas e se você tem uma operação local, muito longe, né, num interiorzão, que você tem que comprar papel higiênico e quem é o dono da fábrica de papel higiênico é o filho do prefeito ou o filho do governador. Então, assim, eu estou forçando situações, mas veja só como às vezes, né, a gente coleta muito dado e ainda precisa de uma análise apurada ali de quem está controlando todo esse processo. Então, assim, em termos de política, o que eu quero dizer precisa de uma diretriz e precisa de um processo, e eles precisam ser efetivos. E diretrizes aqui, ela tem que ser bastante pontual, porque também se a gente ficar rabiscando demais, escrevendo demais, não tem efetividade. Então, acho que essa é o grande, vamos dizer assim, a grande cereja aí da questão da política. Mas eu adorei também ouvir todos os colegas e a gente sempre aprende, né? Muito obrigada aí por poder estar aqui aprendendo com vocês também. Obrigado, Paula. Nossa, a gente que agradece. Bom, naturalmente, né, Paula, como tu colocou, a política e a formalização dessas diretrizes de uma maneira assertiva, né, de fato, né, para que elas conectem com o negócio, né, e que, de fato, elas façam sentido sob o ponto de vista de gerenciamento de risco e sob o ponto de vista de negócio. Mas aí, no final das contas, né, para o negócio se enxergar na política e para que tudo isso funcione, a gente precisa chamar todos esses atores e orquestrar todos esses atores, né? Entra compras, entra o envolvimento da área de negócio, como mencionou a Josiane, como mencionou o Celso também, e o Alexandre. E aí queria ouvir um pouquinho de ti, Alexandre, sobre essa questão do engajamento, envolvimento de todas as áreas, porque não... Eu entendi a pergunta, né? A questão da integração entre as áreas, muito provavelmente, que é o que você, no final, quis trazer, né? Isso, para nós, é um desafio, partindo até do que a Paula estava comentando, o Celso também já falou um pouco a respeito. Como que eu vou trazer um processo que é novo em cima de uma engrenagem que já está girando, que já está rodando? Esse é o ponto aqui que a minha área se deparou, até por ser uma área recente na empresa. Quer dizer, não basta eu chegar lá e abrir negociação com a nossa área de compras, trazer o jurídico, porque eles têm que me auxiliar eventualmente a trabalhar as cláusulas de qualquer regulamento ou política, ou mesmo o contrato que vai sair com o fornecedor, né, falar... Eu tenho que também ter uma conversa, eventualmente, com a ouvidoria, porque muitas das manifestações e reclamações, às vezes, dos clientes vêm pela ouvidoria. Eu tenho que conversar com a auditoria interna, porque esse vai ser mais um controle, tem uma avaliação de risco, então eu tenho controles em cima, daí a auditoria interna vai testar a efetividade desses controles. Quer dizer, eu tenho um sem número de áreas com quem eu tenho que conversar. Depois, eu tenho que ter um aprendizado muito grande de os regulamentos já existentes na empresa. Então, qual que é a nossa norma de contratação, qual que é a nossa norma, o nosso código de ética atual, ele vai ter que ser modificado, diversos regulamentos. Eu tenho que falar com a área de planejamento empresarial, porque pode ser que alguma questão em relação à estratégia com terceiros e isso seja colocado. Um sem número de itens que eu tenho que avaliar
e trabalhar internamente para conseguir colocar isso em prática. Mas eu acho que o ponto, digamos assim, mais difícil muitas vezes é negociar com as áreas, com os gestores de contrato. É mais simples, por exemplo, eu falar isso na área financeira ou na área jurídica, pensando na jurídica não como um apoio, mas também tendo seus contratos, porque é como se eu estivesse falando para convertido. Mas muitas vezes eu vou numa outra área, eu tenho a nossa área de coordenação, por exemplo, que faz os convênios ambientais, os convênios sociais, que está preocupado em fazer o relacionamento com os municípios, com as organizações que apoiam na implantação das nossas ações sociais, ambientais. E aí, de repente, a gente chega lá para conversar com eles sobre risco, sobre compliance, sobre cuidar, segregação de função, aprovação em duas instâncias, quer dizer, fica uma conversa meio complicada e ele querendo, eu preciso falar com a prefeitura, eu preciso falar com o meu parceiro, eu preciso acertar os meus contratos, os meus convênios, as entregas. Então, você tem que ter também um jogo de cintura para que essa linguagem do compliance, da integridade, do due diligence, dessa avaliação, ela seja entendida e aceita pelo gestor do contrato. Eu entendo que isso é o principal ponto, eu acho que é o principal desafio, é conseguir fazer que a linguagem do due diligence, a linguagem da gestão de fornecedores e a avaliação do nível de risco de integridade seja entendida da mesma forma pelos diversos gestores de contratos que têm as suas especificidades, os seus objetivos, as suas formações técnicas e as suas formas de executar os seus próprios processos. E ainda, se eu quiser pôr mais uma pimenta nessa questão, eu tenho que ainda saber me acertar com o meu sócio. Eu ainda tenho que trabalhar todas essas questões com o que a gente chama de margem direita, que é o sócio paraguaio. A gente não pode trabalhar especificamente somente com uma visão de como seria uma boa prática no Brasil, eu tenho que entender também qual que é a prática ou a boa prática dentro do aspecto do paraguaio e ter esse consenso, que a gente chama de consenso binacional, para conseguir trabalhar esse aspecto de integridade, de due diligence e de avaliação de risco com os meus terceiros. Então, se eu não tiver esse alinhamento, essa integração primeiro numa escala binacional para depois aplicar pelo resto da empresa, a gente não consegue avançar. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que, mais do que entender de risco, de controle, de processo, eu tenho que entender de negociação, de liderança, capacidade de argumentação. Eu falo com a nossa equipe aqui, além de treinamento técnico, todos nós temos que ter treinamentos dessas habilidades de liderança, de condução de reuniões, de negociar, porque eu acho que esse é um aspecto, um fator crítico de sucesso aí para que depois deslanche, vamos falar assim, os aspectos técnicos e a gente consiga fazer uma integração razoável de todas as atividades para conseguir implementar o compliance aí nos processos empresariais da empresa. Acho que está muito alinhado, né, Alexandre, o que a Josiane falou, né, com relação à questão das pessoas, né, de passar a informação primeiro antes de implementar o projeto propriamente dito, né. Eu acho que talvez seja esse aí, vamos por exemplo, uma dica que a gente pode estar colocando, né, antes de enfiar a goela abaixo a tal da política, né, e aí eu até falo, não é nem só construir junto, eu acho que construir junto também dá esse pertencimento que você está falando, né, de cumprir, mas ele é difícil por conta das questões técnicas, efetivamente, mas esse construir junto seria muito importante, e depois introduzir, né, levar o conceito primeiro das questões relacionadas à integridade de risco para depois, então, introduzir a norma. Eu acho que é fundamental, e eu já vou até parabenizar também a Josiane, porque ela falou que ela também faz uma due diligence de pessoas. E isso, assim, a gente aqui do lado que olha para a empresa, isso é um plus, né? E aí, até, Alexandre, se você me permitir, eu queria perguntar para ela isso. Como foi essa experiência da due diligence de pessoas? Porque eu acho que é algo um diferencial,
né? E a dificuldade também de lidar com o tema, porque a gente está, de alguma forma ou de outra, entrando dentro de uma esfera privada. E aí que eu queria ver com vocês. Desculpa, Alexandre, te moderar. Perfeito, muito obrigada a todos. Então, vamos lá, Paula. Eu acho que, pegando o gancho de algumas dicas que a gente já vem alinhando aqui, o nosso primeiro passo, sem sombra de dúvida, foi compartilhar primeiramente o objetivo estratégico, né? E isso partiu do nosso CEO. Essa mensagem do precisamos fazer, vamos caminhar nesse sentido, estamos crescendo e queremos crescer sólidos. O nosso ramo é sensível e para a gente se sustentar, manter a nossa credibilidade, a gente precisa começar a tratar disso. Eu acho que essa primeira mensagem foi um abrir de portas, né? Porque nós, digamos assim, mais operacionais, técnicos e que está desenvolvendo o processo, a gente não tem esse poder de irradiar esse engajamento de forma inicial. Acho que esse pontapé inicial eu aconselho a todos, porque fica tudo muito mais alinhado, independente do nível estratégico. E o nosso CEO, quando fala aqui, coloca todo mundo na mesma roda, do nível mais alto ao nível de execução, se é que existe nível baixo, né? Mas, digamos, numa hierarquia, todos presentes numa mesma live. Eu acho que essa integração, essa equiparação de pessoas dá essa importância, esse pertencimento, né? E dizer assim, não é só para mim, não é só para minha área, porque daí você tem que cuidar com os bochichos ou interpretação, né? Será que vão só me cutucar e o outro não vai? Então, aí você já vai eliminando esse disque-disque. E aqui a gente até peca pelo excesso na questão do esclarecimento. E eu, como venho já de carreira magistério, foi minha primeira profissão, vocês vão ver que se me deixar eu falo, explico, mas eu peco nesse excesso porque se não faz sentido para a pessoa, para a área, para o processo, você pode trazer a melhor ferramenta, o melhor especialista e você vai chocar, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e você não vai colher resultado. Aí, quando a gente trabalhou essa harmonização do objetivo, a gente começou muito com treinamento e integração. Então, treinar as pessoas, capacitar e deixar muito claro, também estamos sendo capacitados, né? Também vamos entender a melhor forma de operacionalizar isso no negócio. E uma frase que tu trouxe, trazê-los para participar, né? Então, eles não podem necessariamente contribuir com o viés técnico, mas eles contribuem com a realidade do processo, como é a vida deles no dia a dia, e eles vão começando a entender aonde eu posso encaixar, e porque isso é importante, acima de tudo, também para a minha fatia aqui, para o meu processo, e eu fazendo isso aqui certo, como isso aqui vai irradiando em cadeia e vai ajudar a atingir um objetivo bem maior. Então, tornando as pessoas conscientes e participativas, facilitou um pouco mais. Aí começamos por fornecedores, para dar uma sentada no assunto, enquanto a gente foi entendendo pessoas, e até entender, né, e a gente começou a entender, você não precisa o 100%, aonde estão os riscos? Eu preciso priorizar, e quando a gente foi estudando o risco, obviamente que ele cai primeiramente para o alto nível estratégico da organização, então isso volta consigo mesmo, a própria pessoa que às vezes está dando o start, vai vendo, opa, não é só dar o start e eu observar o resultado, eu também faço parte, inclusive, do check, né? Aí foi indo, né? Foi visualizando isso, e uma questão muito importante que a gente estruturou é como gerir essas informações dentro, ainda mais que são informações de colaboradores, de sensíveis, às vezes de um colega muito querido seu, né? E você não sabe o que vem, você não sabe, pode vir de tudo, pode vir de nada, mas pode vir coisas que você vai ter que trabalhar. Então, esse cuidado, esse zelo e esse esclarecimento, fará parte, e caso algo aconteça, iremos conversar e vamos assumir a melhor tratativa. Dentre os red flags que nós já pegamos e de vínculos que foi interesse manter, a gente aprimorou cláusulas contratuais, seja cláusula de fornecimento de serviço ou de fornecimento de mão de obra, de colaborador, né? E a questão dos comprometimentos, então a gente deixou muito claro o que pode, o que não pode, o nosso código de ética, né, os nossos manuais, e a nossa política de consequências, que foi construída a muitas mãos, né? Porque uma coisa é você aplicar consequência para contrato de cliente, outra coisa é você aplicar consequência para contrato de fornecimento, consequência para colaborador, e como fazer isso tudo se equiparar, para que você nem privilegie um, nem seja mais
pressionado num segmento e você deixa um pouco mais flexível no outro, buscar essa harmonização. Mas, em resumo, o que eu digo? Primeiro, eu acho que a voz da alta liderança da organização, isso já supera muitos obstáculos, abre portas para a equipe mais técnica começar o diálogo, o esclarecimento, porque se a pessoa não entender, não vai haver importância ou ela não vai gerar aquele resultado, e depois muito respeito também com aquilo que você vai tratar, né? E até porque o teu due diligence estando limpo hoje não significa que amanhã, daqui a pouco, ano que vem, né? Então, assim, ninguém está livre de em algum momento, então está tudo muito claro, porque no fundo, só para fechar aqui, você pode ter os melhores controles do universo, mas sempre vai depender de uma atitude individual da pessoa. Se a pessoa quiser cometer aquela falha, aquele delito, seja por um momento difícil que esteja passando, se é que isso justifica, né? Porque tem os ambientes de pressão também, seja por própria índole, né? Só para deixar claro assim, ó, temos um sistema, monitora, e se em algum momento você cometer um delito desse, há uma consequência e ela está clara. Então, a gente compartilha também, assim, ó, anda no caminho quem quer, e você compartilha o comprometimento disso. É mais ou menos isso, que é o caminho que a gente traçou aqui e que tem dado certo. Obrigado, Josiane. Muito legal a experiência aí. Caminhando para o final aqui, algo que eu sempre falo dos programas de compliance, a gente precisa estar preparado para a última milha, né? Que é assim, bom, definir toda a regra e agora eu tenho que aplicar ela. Se eu não estiver preparado para aplicar a última milha, talvez é melhor a gente nem começar. E aí, Celso, eu queria explorar um pouquinho contigo sobre isto, sobre uma vez que eu estabeleci todo o processo, as regras, bom, chegou no momento que eu preciso discutir com a área, será que eu vou caminhar por uma descontinuidade ou não desse fornecedor, o que eu vou fazer com ele? Ou seja, eu queria ouvir um pouquinho da tua visão sobre esse tema. Será que o Celso caiu? Eu não sei, parece que ele caiu. Bom, eu até tive que trocar de rede aqui. Ele está tentando entrar, ele mandou uma mensagem aqui, que ele está tentando entrar. Legal. Bom, mas tranquilo, a gente está caminhando aqui para o final. O que eu entendo aí sobre essa questão, e aí, Paula, Josiane, o Alexandre acho que também tinha caído, é que, de fato, a gente precisa estabelecer uma regra, certo? No momento inicial e estar disposto a cumpri-la, porque senão todo o programa ele cai em descrédito, mas essa regra também precisa ser sensível sob o ponto de vista do negócio, né? Onde eu tenho um fornecedor relevante, um player, um parceiro relevante, como é que eu respondo a isso? Então, é sempre uma situação delicada de se abordar, um tema sensível, mas que a gente precisa estar disposto até, se for o caso, a fazer uma ruptura. Óbvio, um parceiro importante não tem como tu largar fazendo a ruptura, mas tu precisa definir planos de ação, precisa monitorar, precisa ver a curva de evolução dele, né? É natural que uma empresa, num momento ou outro, passe por alguma dificuldade, mas ele vai ter que ter alguma reação quanto àquele tema. Pelo menos essa é a minha visão, improvisando aqui, já que o Celso tinha caído. Ele voltou. Ó, Celso. Estou de volta, desculpa. Opa, Celso, tudo bem? Estava falando muito sobre essa questão da última milha, da aplicação de uma eventual sanção, né, ou uma descontinuidade na operação de um determinado fornecedor aí. Legal, Alexandre. Se você puder só me explicar o contexto. Claro, não, o que a gente estava comentando aqui é que depois da gente definir todas as regras de negócio e, no final das contas, fazer todo o monitoramento, classificação do risco, vai surgir algum fornecedor ou um parceiro, alguma situação onde eu vou ter que chegar para esse parceiro e definir algum plano de ação, fazer algum monitoramento ou, eventualmente, até uma descontinuidade desse parceiro. Queria ver qual a tua visão sobre essa última milha aí do diligence, que seria a aplicação de alguma sanção ou uma ação, um plano de ação junto com o parceiro. Claro. O que a gente vê muito, né, é um pouco do que a Josiane comentou. Quando você está de frente para essa situação, você tem dois caminhos a seguir, né? Nem sempre o caminho
de fazer uma descontinuidade do relacionamento de forma imediata é possível, né? Porque você, às vezes, está muito amarrado em alguma situação com esse parceiro, mas você tem que definir uma estratégia de saída, né? Que seja dividir com outro parceiro e diminuir a exposição com esse, se de fato você não consegue se desvencilhar logo, ou fechar um plano de saída que seja gradativo, mas que tenha uma data de início, meio e fim, né? Que isso seja cumprido, até porque muitas vezes vai envolver a área técnica, vai envolver o gestor técnico, né? E aí aquilo que a Paula falou, vai se jogar no chão, vai chorar, não posso, não consigo, né? É estratégico para o meu negócio, principalmente às vezes quando esse parceiro é alguém que te alavanca negócios, né? É alguém que é o teu parceiro de entrar em um determinado mercado, uma determinada região, diferente de um fornecedor de algum insumo, e aí isso se torna mais difícil ainda, né? Então não tem jeito, tem que voltar para dentro de casa, tem que formalizar isso muito bem formalizado, porque se acontecer algum escândalo, alguma coisa, você fala, não, a gente tinha ciência, tinha tomado a decisão de sair e estava nesse processo de saída, de phase out, né? Desse fornecedor, desse parceiro, de quem quer que seja, e você ter isso muito bem definido, né? Por quê? Porque isso é mais uma questão forense, isso serve até como uma camada de proteção se você indevidamente for envolvido em algum processo junto com esse fornecedor, né? Por questão trabalhista, fiscal, por todas as questões criminal que seja, né? Isso vai ser um mecanismo de defesa para você. Então essa formalização é de extrema importância e esse é a gente fala que tem o caminho do amor e o da dor. Esse é o caminho da dor. Quando acontecer, né? Você não pode deixar de tomar uma ação. E aqui, eu não sou advogado, mas nós temos a doutora Paula aí para nos amparar, né? Tem que tomar muito cuidado com isso nos dois sentidos, né? Tanto quando você faz a análise, você acabar desprezando algum sinal importante, quando você encontra e tem que tomar uma decisão, porque você fingir que não viu, e a gente já ouviu falar muito isso aqui no nosso país, né? Hoje a teoria da cegueira deliberada funciona no Brasil, então não dá para fingir que não viu, né? Você tem que ver e tem que tomar uma ação, e essa ação tem que ficar registrada. Então tem que ser feito um trabalho muito estratégico nesse sentido de comoção dos envolvidos, dos agentes envolvidos, e fechar um plano de ação que seja dividir, que seja sair desse parceiro, para que você diminua o nível de exposição ou até tenha exposição zero. Legal, Celso. Obrigado. Só essa porta que tu abriu dos aspectos forenses já dá mais 1h30 de discussão aí. É isso mesmo. Queria agradecer muito vocês, foi um prazer estar com vocês. A Paula ainda me socorreu quando a minha internet caiu, ou seja, a Paula foi mediadora e foi cobrando escanteio e cabeceando a Paula. Então, ela foi pessoal, precisa. Foi precisa, Mug. Então, prazer, de fato, estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema. Acho que a gente pode marcar depois um outro encontro aí, dar mais 1h30 tranquilo de discussão. Vou devolver a palavra para a Adelita, agradecer a todos, né? E principalmente ao pessoal que está aqui até agora, meio-dia, com a gente, participando aqui do evento aqui. Valeu, pessoal, obrigado. Até mais, Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigada, Alexandre, pela condução. Até mais. Os nossos painelistas incríveis, né? Com certeza vamos ter uma segunda oportunidade. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse período da manhã. Lembrando que nós vamos ter agora um intervalo, então, para que todos possam almoçar, né? Participar dos seus compromissos e voltamos pontualmente às 14 horas pelo horário de Brasília. Quero encontrá-los todos aqui para a continuidade do nosso congresso. Para acessar o período da tarde, vocês devem, então, entrar novamente na plataforma da EZN e lá terá um botão que direciona ao próximo painel. Muito boa tarde a todos e nos vemos, então, pontualmente às 14 horas.